Nós saudamos aos irmãos e às irmãs, um bom e doce nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aqui nos traz. E na presença dEle e para a glória dEle, é que nos encontramos aqui. Ele é o princípio e o fim. E tudo que existe entre esses dois pontos também converge para Ele. Eis-nos aqui, na presença do Senhor, para adorá-lo em espírito e em verdade. E saudamos também você que através da internet está conosco. Que Deus seja com você, aí aonde você está. Vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Vamos abrir juntos as nossas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. O Evangelho chegou naquela cidade de Tessalônica. Pessoas foram transformadas. O Evangelho está aqui. E há transformação para acontecer em nossas vidas. Vamos ficar de pé. E vamos louvar juntos a Deus, unindo nossas vozes com o hino Eis Multidões. Cantemos em louvor ao Senhor.
falar com Deus em oração. Eu vou convidar o Fábio Menezes, presbítero Fábio, para nos conduzir, Fábio, por favor, numa oração ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos aqui na Tua casa, Senhor, na Tua presença, com grande alegria nos nossos corações, Pai, porque nós pudemos conhecer a Jesus Cristo. Um dia a graça do Senhor nos alcançou, Pai. E assim como aquelas pessoas ali em Tessalônica, nós também pudemos receber, Senhor, a mensagem do Evangelho e crer no Senhor. Amém. Nós queríamos, Pai, render a Ti toda a graça, todo o nosso louvor, toda a honra, Senhor, porque reconhecemos que Tu és o Senhor de todas as coisas, desde o princípio até o final. Amém. E pedimos, Pai, que aceites o nosso culto, que ele seja agradável a Ti. Nós pedimos, Pai, que Tu movas os nossos corações através do Teu Espírito, para que possamos realmente estar livres de toda confusão, livres de tudo aquilo que nos atrapalha de prestarmos louvor sincero a Ti. Amém. Damos o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Por favor, queiram se sentar. Vamos voltar a abrir as nossas Bíblias, e agora nós vamos ouvir a voz do Senhor, conforme o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito dele, nos fala na primeira epístola aos Tessalonicenses, também no seu primeiro capítulo, e nós vamos ler esses 10 versículos de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos fazer uma leitura alternada. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. e para guardardes dos céus seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Quando o Evangelho chegou, como lemos há pouco em Atos dos Apóstolos, esses foram os efeitos notáveis, efeitos do Evangelho e do Espírito Santo, daquilo que Deus faz, quando Deus transforma pessoas. Deixar a idolatria para uma vida agora de serviço ao Deus vivo e verdadeiro. Vamos falar com Ele. Um dos grandes privilégios que o Evangelho nos traz é o de poder falar com Deus e saber que Ele nos ouve. Não é arriscar, não é
uma expectativa vã, não. É saber que Deus está pronto para ouvir quem o procura, quem ora, quem fala com Ele. Temos esse grande privilégio por Cristo, que intercede por nós e faz com que essas nossas orações sejam ouvidas. E vamos colocar então nossa vida. É certo que cada um de nós traz consigo verdadeiros e bons motivos para falar com Deus. Então vamos falar, vamos pedir perdão pelos pecados, colocar nossa vida na presença do Senhor, nossas dúvidas, nossas inquietações, nossas decisões, porque Deus quer ouvir e quer atender às nossas orações. Então oremos, pessoal, e silenciosamente por um tempo. Depois nós vamos ouvir um interlúdio que o grupo instrumental Guanabara fará. Orar, nosso bondoso Deus, cada um de nós na presença do Senhor coloca a sua vida, e o Senhor bem sabe o que nós trazemos conosco, a nossa gratidão por recebermos esse amor que não merecemos e que nada em nós poderia reivindicá-lo, mas graciosa e misericordiamente o Senhor nos ama, e nessa soberania de amar e de escolher e de abençoar, nós rendemos o nosso louvor ao Senhor aqui juntos. E também a Deus, por causa desse amor do Senhor, é que nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. O Senhor bem sabe, ó Pai, as nossas necessidades, as que reconhecemos, as que são mais prementes e fortes, assim entendemos, até aquelas que nós nem entendemos ainda. Mas mesmo assim, o Senhor, bondosa e graciosamente, está pronto a suprir, a nos conceder tudo aquilo que realmente nos importa. Está pronto a perdoar os nossos pecados, aqui confessados, a restaurar, ó Deus, os nossos relacionamentos. Está pronto a nos mostrar o caminho a seguir em todo e qualquer aspecto da vida. Está pronto, ó Pai, a nos capacitar a sermos filhos e filhas que honram o seu amorável e cuidadoso Pai. Assim, ó Pai, queremos colocar nossas vidas na Tua presença.
queremos interceder por aqueles que trazemos em nossos pensamentos e em nossos corações, que não estão conosco. Pedimos que o Senhor os abençoe e os guarde também. Pedimos a Deus bondoso que a Tua palavra, que é viva e eficaz, que estamos lendo e que o mensageiro do Senhor, nosso irmão reverendo Ricardo, haverá de nos expor, possa produzir frutos dignos do Senhor em nossas vidas. E assim, ó Pai, recebe a nossa gratidão e na certeza de que o Senhor está ouvindo as nossas orações, é que nós nos unimos conforme o Senhor Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder e o reino e a glória para sempre. Amém. Vamos novamente louvar juntos ao Senhor com um hino. A ti seja consagrada a minha vida. Enquanto cantamos este hino, podemos também consagrar com alegria ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas, aqui trazendo essas ofertas nos gasofiláceos. Vamos ficar em pé novamente para isso? Pode ser.
entre 2 e 7 anos podem vir aqui junto com a Jaqueline. E as que têm de 8 a 11, elas vão receber a mensagem hoje com o Marcos. Jimmy, você também pode vir, por favor. Nós vamos orar em gratidão a Deus, pela consagração dos dízimos e das ofertas, e pela mensagem que Deus também há de nos trazer. Nós te louvamos mais essa noite, Senhor, porque sabemos que é teu, Pai. Nós te louvamos porque o simples fato de estarmos aqui essa noite já é uma grande bênção, Senhor. E nós trazemos a tua casa, Pai, conforme a tua palavra nos ensina, nossos dízimos e as nossas ofertas, consagrando-nos a ti, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor receba como uma oferta agradável e boa a ti, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe esta semana, pedimos que o Senhor abençoe o pastor que trará a mensagem esta noite para nós, Pai. Enche-nos com teu Santo Espírito, Senhor, cuida de nós. Ser também com os pequenos que estarão com a Jaqueline e com o Marcos, Pai. Que eles possam aprender mais e mais da sua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Cristo, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém, Pai. Amém. Quero saudar a todos os irmãos e irmãs na graça e na bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que mais uma vez essa graça e misericórdia do Senhor se manifestem nas nossas vidas, nesta noite de culto, de adoração, em que voltamos mais uma vez os nossos olhos para a palavra do Senhor. Esse mês tem sido um mês muito especial. Às quartas-feiras temos estudado o tema Os Desafios da Igreja. Neste mês em que a nossa igreja comemorou 154 anos de organização aqui no Brasil. Nos lembramos de Simonton, da sua chegada aqui ao país, da sua abnegação, do seu amor, da sua constância na fé e no seu curto ministério no Brasil, mas que trouxe consequências extraordinárias. É um mês também de missões, onde o nosso tema geral nas nossas mensagens que temos ouvido tem sido de testemunho, martiria. E hoje pela manhã, tanto no culto como na escola dominical, tivemos a oportunidade de ouvir o pastor Carlos Delpino, missionário da nossa igreja, responsável pelo campo da Europa, sediado ali na Espanha, onde ele trouxe desafios para a nossa igreja. França, os Balcãs, muitos países ali precisando e clamando ao Brasil que envie missionários. A igreja reformada, principalmente Calvino, tem sido criticado porque, por causa da doutrina da predestinação, ele não tem se preocupado tanto com missões. Este é o maior erro, esta é uma interpretação errônea. Aí no seu boletim você tem uma palavra de João Calvino a respeito de missões. Quando uma oportunidade para edificação se apresenta, devemos perceber que uma porta foi aberta para nós pela mão de Deus, a fim de que possamos introduzir Cristo naquele lugar, e não devemos nos recusar a aceitar o generoso convite que Deus nos faz. Deus tem chamado esta igreja para uma obra nessa cidade, nesse estado, nesse país e fora dele. Qual tem sido a minha e a sua resposta para isso? Na semana passada nós estávamos em Filipos com o reverendo Fernando. E hoje eu vou tentar levar vocês para Tessalônica, ou Tessalonique, cidade ainda existente hoje, muito importante como foi na época de Paulo. Na época de Paulo, mais ou menos 200 mil habitantes, uma cidade portuária, onde comércio e comunicação, sede do império, era uma cidade muito importante. Nós lemos hoje Atos 17 e já lemos 1 Tessalonicenses, capítulo 1, que queremos tomar como base para a nossa mensagem. E vimos ali que Paulo se dirigiu para aquela cidade e não perdeu a oportunidade.
de falar àquele povo, mesmo diante da oposição, mesmo diante de perseguição, ele testemunhou do Senhor Jesus Cristo. Atos 17 fala da sua presença ali. E 1 Tessalonicenses foi uma carta escrita um pouquinho de tempo depois da sua estada ali. E tanto o 1 como o 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo agradece muito a Deus. É uma carta pessoal, onde ele louva o Senhor. A ação de graças permeia essas duas epístolas. Eu gostaria que você voltasse lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, e lesse e ouvisse a leitura que eu vou fazer novamente, do versículo 8. Paulo dando graças a Deus pela vida daqueles crentes e dizendo o seguinte: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Se você ler essa carta com bastante atenção, você vai ver a insistência do apóstolo Paulo em elogiar, em encorajar esses irmãos que não eram perfeitos, mas cujo testemunho estava repercutindo por uma grande região. E uma igreja nascente, uma igreja ainda nova, uma igreja que talvez estivesse até engatinhando ainda, mas que recebeu a palavra do Senhor, entendeu essa palavra do Senhor e atendeu essa palavra do Senhor de uma forma extraordinária. Será que o apóstolo Paulo, se conhecesse a nossa igreja, poderia dizer o mesmo? Será que ele poderia escrever a respeito da nossa igreja com o orgulho com o qual ele escreveu para essa igreja de Tessalonicenses? Louvado seja Deus, porque nesse curto período que tenho convivido mais de perto com os irmãos aqui, certamente ele falaria o mesmo da nossa igreja. Os frutos que ela tem manifestado aqui, tem glorificado ao nosso Deus. Tenho conhecido mais de perto o coração de muitos irmãos e irmãs aqui, que têm se dedicado à proclamação e ao testemunho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esta igreja era um grupo local de pessoas que pertenciam ao povo de Deus. Paulo faz questão de dizer que eles eram eleitos. E eles estavam em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja ela é constituída assim, pelo seu relacionamento com a Trindade. O Espírito Santo é mencionado mais adiante, mas nessa saudação ele fala de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E era uma igreja sempre lembrada pelo apóstolo Paulo e pelos seus amigos. Uma igreja que não saía da cabeça de Paulo. Você já teve uma ideia assim, você já teve uma coisa assim na sua cabeça, que aquilo não sai da sua cabeça dia e noite. E aquela igreja era assim. Parece que era um troféu para o apóstolo Paulo, aquela igreja. Não saía da cabeça dele e dos seus amigos. Era uma igreja marcante. Era uma igreja modelo, tipo para outras igrejas. Era uma igreja que inspirava e era uma igreja que impressionava por causa do seu testemunho, da sua vida, da sua pregação. Era, portanto, uma igreja relevante, como nós queremos ser também nos nossos dias. E Paulo, em sua ação de graças, é inspirado para escrever essas cartas por aquilo que ele recorda dos Tessalonicenses. E Paulo inicia a sua carta aos Tessalonicenses listando 5 características da igreja em Tessalônica, que a identifica como uma testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos usando ao fundo essa imagem que foi preparada para o musical Caminhando e Cantando, que no domingo que vem vocês vão ter a oportunidade de ouvir e ver esta mensagem.
E o que nós lemos aqui hoje, tanto em Atos como em Tessalonicenses, é bem o espírito daquilo que vai ser apresentado no domingo que vem aqui. A igreja caminhando, triunfante, cantando, louvando ao Senhor, alegre mesmo em meio a lutas e tribulações. E o apóstolo Paulo, ele inicia sua carta mostrando este perfil de uma igreja que testemunha fielmente do Senhor Jesus Cristo. E primeiramente, nós podemos perceber aqui claramente, há uma insistência nisso do apóstolo Paulo, em falar que esta igreja é uma igreja dinâmica, é uma igreja atuante. Paulo está aqui agradecendo a Deus pelos sinais externos e visíveis que comprovam isso. Paulo e seus companheiros, Silvano ou Silas e Timóteo, eles dizem assim: nós agradecemos continuamente, sem omitir um único dia, os frutos da graça que nós temos encontrado no coração e na vida dos membros daquela igreja. Isso fica marcante no início da sua epístola. A ação de graças é contínua. Ele se recorda, ele menciona, ele recorda e ele reconhece o que aquela igreja tem testemunhado. O texto dá a entender que eles eram mencionados até nome por nome e pelos frutos específicos que adornavam as suas vidas, indicando aí o motivo, a razão de sua ação de graças, mencionando e recordando e reconhecendo. Aqui eu faço uma pergunta para você, que é uma pergunta para a nossa igreja também. Há alguém orando assim por nós, intercedendo com ações de graças pela nossa vida? Nós temos inspirado outros corações? Inspiramos as orações de alguém em virtude da nossa maneira de viver? O que eles têm recordado, o que eles têm agradecido a nosso respeito? O que Paulo destaca naquela igreja, primeiramente, era a operosidade que era resultado da fé daqueles irmãos. Aí na primeira parte do versículo 3, isso mostrava a aceitação da mensagem do Evangelho. Eles entenderam e eles atenderam aquela mensagem. A confiança deles estava posta em Deus. A confiança deles estava posta no Senhor Jesus Cristo, que morreu, mas que ressuscitou. Eles eram dedicados e obedientes, mesmo diante das pressões, mesmo diante das perseguições que eles estavam sofrendo. Mas Paulo destaca também a abnegação que resultava do amor daqueles irmãos, na segunda parte do versículo 3. E esta abnegação significa a labuta, o trabalho até pesado, que uma pessoa está disposta a realizar por devoção ou por afeição a outra pessoa. E esta afeição era demonstrada no cuidado mútuo daquela igreja, que se assemelhava muito à igreja de Jerusalém nos seus primeiros dias. Mas também esta abnegação estava dirigida ao serviço que eles entendiam que prestavam a Deus através do testemunho que dava. Eles foram alcançados por um ato de amor daqueles missionários, Paulo, Silvano, Timóteo, e agora eles estavam dispostos também, por este mesmo amor, a demonstrá-lo com muito trabalho às vezes árduo e pesado. No final da nossa escola dominical, nosso irmão Amair orou pelo trabalho na Europa, e ele falou: agora o caminho é inverso. O evangelho nos chegou de lá, e agora a Europa clama por missionários, por pessoas que
que possam ir até lá e lembrar aqueles irmãos das suas origens. Esse mesmo amor, essa mesma dedicação, essa mesma abnegação deve ser o perfil de uma igreja que testemunha fielmente do Senhor Jesus Cristo. Nossa igreja comemorou 54 anos. Nós temos recordado a história da nossa igreja, a história do presbiterianismo nessa cidade. Nós não podemos nos esquecer da abnegação, do amor daqueles que nos trouxeram o Evangelho. E recordando e lembrando dessas coisas, nós temos que ser movidos a levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a outros lugares. Ontem vimos de São João da Boa Vista, do sepultamento do reverendo Odair Olivetti, e quando passamos em frente a Olambra, nós nos lembramos que não há uma igreja presbiteriana ali, e parece que a igreja evangélica não tem florescido ali em Olambra. Nós precisamos orar por essa cidade. Nós não podemos ver nenhuma cidade no entorno desta grande cidade que é Campinas, sem que o Evangelho seja pregado por cada um de nós. Nós vamos ver mais adiante que os de Tessalônica foram modelo e proclamadores do Evangelho em toda a Acaia e Macedônia. Ao seu redor, a mensagem do Evangelho se fez ouvir, se proclamou. Mas Paulo também recorda da firmeza, da persistência que resultava da esperança que eles tinham no Senhor Jesus Cristo. Era aquela expectativa confiante que Deus continuaria cuidando deles, fazendo com que eles vencessem as provações, os sofrimentos, até aquele dia da bem-aventurança futura, que eles desfrutariam na presença de Jesus em sua vinda. Portanto, tudo isso nos mostra, na recordação que Paulo faz, de como estavam vivendo aqueles crentes, que eram uma igreja ativa e uma igreja dinâmica. Não era uma igreja ativista. O trabalho que eles realizavam, a forma como realizavam, tinha um único objetivo, de proclamar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Todos os esforços, a abnegação do amor, a persistência deles era para que Cristo fosse conhecido. E era, portanto, uma igreja atuante, dinâmica. E nós precisamos continuar sendo igreja assim. Precisamos ter este perfil. Mas, queridos irmãos, era uma igreja também eleita. No versículo 4, o apóstolo Paulo reconhece isso. Reconhecemos, ou sabemos, os fatos falam com tanta clareza que a conclusão se torna inevitável e inegável. Vocês são eleitos do Senhor. Eles foram escolhidos pelo próprio Deus e, portanto, eram amados de Deus, objetos da sua afeição, objetos do seu cuidado, e demonstravam as marcas de pertencerem ao Senhor. E as evidências é essas que nós vimos já: fé, amor, esperança. E esta eleição não foi só para a salvação, mas também para o testemunho, porque o testemunho deles alcançou vários lugares. O serviço que eles prestavam a Deus alcançou vários lugares. Nós temos que entender que a nossa eleição, o nosso chamado, essa vocação eficaz que o Senhor Jesus nos faz, é para o serviço. Não é para estarmos confortáveis e achamos como é boa essa salvação, mas essa salvação nos impulsiona para falarmos dela a outros. Irmãos amados de Deus. É assim que Paulo os chama. E como ele podia ter essa certeza de que eles eram eleitos? O versículo 5 fala que tanto a mensagem como os mensageiros eram fiéis. Paulo, de certa forma, está defendendo aqui o seu apostolado também, que estava sendo questionado. E no versículo 5 ele diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento, o procedimento dos apóstolos.
o procedimento de Paulo, de Silvano e de Timóteo, o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. E também os versículos seguintes, de 6 a 10, ele fala da maneira como eles receberam a mensagem, dando provas assim da operação do Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo aqui que não eram meras palavras, mas estavam acompanhadas, irmãos, de dinamite espiritual. Dinamis é a palavra usada aqui para poder, de onde vem a nossa palavra dinamite. E essa dinamite espiritual era suficiente para demolir os ídolos. No versículo 9, eles se converteram dos ídolos a Deus. Mas essa dinamite, diferente da dinamite física, não era só para destruição, era para construção também. Porque esse poder que operou os afastou dos ídolos, mas os conduziu ao Deus vivo e verdadeiro. Isso confirma Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Espírito Santo e poder, inseparáveis para a proclamação do Evangelho. Isso explica, queridos irmãos, o poderoso efeito da mensagem, porque quando os missionários falavam, era Deus que estava falando. E isso explica também a convicção, tanto nos mensageiros, como naqueles que receberam a palavra. É o efeito imediato da presença do Espírito Santo no coração de suas testemunhas. Observe aí, no versículo 3, a operosidade da vossa fé. E no versículo 9, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. No versículo 3, a abnegação do vosso amor. No versículo 9, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Ainda no versículo 3, a firmeza da vossa esperança. No versículo 9, para aguardardes do céu o seu Filho, que nos livra da ira vindoura. Veja como Paulo constrói, esta certeza, convicção que ele tinha de que aqueles irmãos tinham sido realmente eleitos, eram amados do Senhor, estavam no coração de Deus. Eles tinham esta convicção e, portanto, proclamavam com ousadia a mensagem do Evangelho. Nós nos orgulhamos desta doutrina, ela para nós é muito preciosa, a doutrina da eleição, da predestinação. Mas ao que esta doutrina está nos conduzindo? A esse amor pela obra, a este cuidado, a esta abnegação. Veja o resultado que isso causou. Uma igreja exemplar. Os versículos 5 e 7 nos apresentam isso. Essa igreja se tornou exemplar, um modelo. Embora crianças ainda em Cristo, se tornaram esses exemplos para outras igrejas. De imitadores a exemplos. Porque quem não é imitador não pode se tornar exemplo. A palavra aí para imitador é mimetes, de onde vem mímica. Mas eles não eram meramente falantes. Eles não eram meramente falantes. Na segunda epístola, no capítulo 2, os versículos 13 e 14, novamente ele está se dirigindo àqueles irmãos com ação de graças e exortando-os. Ele diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
Eles eram imitadores desse apóstolo e desses servos do Senhor que estavam ali. E Paulo os remete a Cristo Jesus, porque Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí, depois de se tornarem imitadores, eles se tornaram modelos. E a palavra aqui é tipos, marca de uma pancada, figura feita por ela, padrão ou modelo para ser imitado, de onde vem a nossa palavra tipografia. Eles se tornaram um molde para outros irmãos. Paulo deu exemplo àquela igreja, a sua pregação ungida, o seu estilo de vida pessoal reconhecido por eles, e eles se tornaram exemplos para o mundo, diz o versículo 7. Eles são modelo para todos os crentes da Grécia, da Macedônia, que incluía Tessalônica, Filipos e Bereia, e também para Caia, Atenas e Corinto. E Paulo ainda acrescenta: por toda a parte. Por toda a parte. Mas, queridos irmãos, eles se tornaram também uma igreja proclamadora. A fé que eles têm em Deus tornou-se conhecida por toda parte, por toda essa região. As palavras utilizadas aí no versículo 8 são interessantes: repercutiu, soou, ecoou. E ainda no versículo 8, divulgou a vossa fé, que é a proclamação. Uma igreja eleita, uma igreja amada pelo Senhor, uma igreja que se tornou imitadora dos bons exemplos, portanto imitadora de Deus. Ela se torna uma igreja modelo e ela proclama a palavra do Senhor aonde vai. E é interessante a pregação daqueles irmãos, porque era uma pregação pela vida também, não só por palavras, mas pelo exemplo deles. Aqui cabe a mim e a você uma pergunta: quem nós temos imitado? Esse negócio de moda vai e vem, nós queremos imitar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. De quem nós somos imitadores? Nós temos nos tornado modelos para aqueles que estão vindo após nós, principalmente no seio da família. Os pais têm sido modelos para os seus filhos. Aqui na igreja, os líderes têm sido modelos para os liderados. E por fim, queridos irmãos, é uma igreja também esperançosa. Eles anelavam pela volta do Senhor Jesus dos céus. Conforme eles entendiam, e nós podemos perceber aí no contexto, uma pessoa só estava verdadeiramente convertida a Deus quando se gloriava no fato de que Jesus voltaria e como eles viviam nesta esperança da volta de Cristo. E isto compreendia para eles pelo menos duas coisas: voltar-se dos ídolos. E entendam aqui, quando nós falamos de ídolos, nós não estamos falando apenas de imagens de escultura, mas daquilo que tem se tornado ídolos para nós neste mundo secularizado. O poder, a riqueza, a fama e outras coisas que temos colocado em primeiro lugar na nossa vida. Para eles, essa conversão significa voltar-se dos ídolos e voltar-se para Deus e para o seu Filho Jesus Cristo, o qual eles esperavam vir dos céus. E eles aguardavam isso. E essa palavra aguardar não significa somente declarar: olha, Jesus Cristo voltará, mas significa que eles estavam preparados para a sua volta. E essa preparação era através de uma espera feliz, paciente e confiante. Quando nós aguardamos alguém, nós deixamos tudo preparado para a chegada dessa pessoa.
Ontem o pastor Fernando estava ansioso de chegar, porque Delpino ia ficar lá na casa. E eu imagino que a Val estava lá preparando as coisas. Essa semana eu vou receber um colega em casa que vai fazer um curso comigo aqui. E as coisas, quer dizer, a mulher, né? Já está começando a preparar as coisas. Nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo e nós temos nos preparado para esse encontro. É interessante que no final da sua epístola, da sua primeira epístola, no capítulo 5, veja que interessante. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aí ele diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Como estamos vivendo esses dias de espera do retorno do Senhor Jesus Cristo? Como filhos da luz, ou temos andado nas trevas, praticando as obras das trevas? Essa não é a maneira correta de esperar o Senhor Jesus Cristo, mas sim esperá-lo em santificação. Queridos irmãos, Paulo nos lembrou então como esta igreja nasceu. E ele faz isso com ação de graças. E ao fazer isso, ao relatar isso, ele estava encorajando aquela igreja, ele estava testemunhando da obra de Deus na vida daqueles irmãos. E para nós hoje, ele está trazendo o perfil de uma testemunha fiel. Ele dá graça por essas características espirituais, esse perfil. Eles eram dinâmicos e ativos, eleitos, amados do Senhor. Eles eram exemplares. Eles proclamavam a palavra do Senhor pela vida e pela palavra. E eles eram esperançosos, uma esperança ativa que fazia com que eles vivessem de um modo que realmente inspirava outras pessoas. Mas nós precisamos nos lembrar que as igrejas são constituídas de indivíduos. E ao falar da igreja, não se deve dizer eles, mas sim nós. Afinal, nós somos a igreja. Isso significa que se nós tivermos este perfil, estas características espirituais, nossas igrejas se transformarão naquilo que Deus deseja que elas sejam. E como resultado, queridos irmãos, nós ganharemos os perdidos para Cristo e glorificaremos ao Senhor. Portanto, o perfil apresentado aqui de uma igreja ideal é o perfil de cada cristão ideal. O meu e o seu perfil. Devemos ser atuantes em fé, em amor, em esperança. Temos que demonstrar a nossa eleição. Somos nascidos de novo. Deixamos os ídolos mortos para servir ao Deus vivo. E damos provas desta eleição através do nosso serviço abnegado. Nos tornamos exemplos, porque primeiro somos imitadores de Cristo Jesus, somos imitadores daqueles bons exemplos que Deus coloca no nosso caminho, daqueles que caminham conosco lado a lado, e nós queremos imitar, porque eles são imitadores de Cristo, e aí nos tornamos modelos para outros também. Somos os proclamadores, damos testemunho do Evangelho, e a nossa esperança está em Cristo Jesus, o qual nós aguardamos, e aguardamos ativamente, nos preparando, nos santificando, nos separando para o encontro com Ele. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos e irmãs. Que o Senhor faça de nós esta igreja
que tenha esse perfil ideal de uma testemunha fiel, fazendo de cada um de nós crentes sinceros, verdadeiros, que demonstram a sua fé operante, que demonstram a abnegação do seu amor e que esperam com alegria e trabalho a volta do seu Senhor. Que Ele nos abençoe a todos. Que o Senhor faça resplandecer realmente o seu rosto sobre nós, para que nós possamos inspirar outros a participarem desta mesma caminhada que nós estamos fazendo com outros que estão ao nosso lado. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Essa exortação que tivemos agora na mensagem e nos traz aqui diante desses elementos que nos lembram que é o amor de Deus, a decisão de Deus, que nos dá esse privilégio. E essa mesa, ela testemunha de que esse amor e essa decisão de Deus continuam válidas, estão presentes conosco. Porque o Senhor Jesus Cristo nos instruiu a celebrar esta ceia, na certeza de que aquele que a instituiu lá naquela Páscoa há 2000 anos, voltará. E nós aguardamos esse retorno e vivemos na expectativa dele. E como foi dito aqui no primeiro capítulo que foi pregado de Tessalonicenses, alegria do Espírito Santo, por termos essa fé e vivermos nesta orientação. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e Senhor de sua vida, está convidado a participar dessa mesa, uma vez que já assumiu esse compromisso de fé diante da igreja do Senhor. Essa é a mesa do Senhor. Nós apenas administramos segundo a ordenança dele. E as palavras que Jesus Cristo disse quando instituiu esse sacramento é que dão validade a ele. Não são nossas mãos, não são nossas palavras, nem são esses elementos em si, mas as palavras de Cristo, que transformam a nossa participação em algo válido, espiritualmente válido. Então, assim que nós convidamos você a participar da mesa do Senhor conosco. Enquanto nós recebemos o pão, nós vamos cantar o primeiro hino a Cristo, Pão da Vida. O grupo instrumental vai tocá-lo inteiro, para nós nos habituarmos com a melodia, e depois, ao recebermos o segundo alimento, cantaremos o outro hino, Ouvi o Salvador dizer. Nós vamos orar a Deus em consagração por esse momento e também pela oportunidade que o Senhor nos dá aqui. Eu vou convidar o presbítero Jared. Geraldo, o microfone está com você, por favor. Trazer aqui à frente para nós participarmos com o presbítero Jared dessa oração de consagração. Senhor, nosso Deus e Pai, diante das instruções recebidas e diante da Tua mesa, queremos agradecer, Senhor Deus, a Tua bondade para com cada um de nós. Amém. E lembrar que ao participar desta mesa, nós estamos participando junto com o Senhor da Tua bondade, da Tua misericórdia para cada um de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Aumenta, Senhor, a cada dia mais a nossa fé em Ti. Amém. E que nós possamos, Senhor Deus, ser realmente testemunhas Tuas através desses elementos. Perdoa mais uma vez, Senhor Deus, os nossos pecados e ensina-nos, Senhor, a sermos melhor do que temos sido. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém.
aquilo que nos diz agora o Senhor Jesus. Este é o meu corpo, partido em vosso favor. Tomai, comei, fazei isto em memória de mim. O Senhor Jesus, então, depois de haver ceado, também tomou o cálice e, tendo dado graças, como fizemos, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Na última terça-feira, na reunião do Conselho da Igreja, nós recebemos como membros uma família muito querida, que já está conosco há algum tempo, servindo ao Senhor aqui. Família Gonçalves Cruvinel, a Rosângela, o Rafael, a Laura e o César. Eu acho que o César, ele está lá embaixo, né? Não sei se alguém poderia, por favor,
pedir, Sara, você pode, por gentileza, ajudar? Enquanto, por favor, venha até aqui à frente para nós orarmos juntos e agradecermos a Deus por esse privilégio de termos vocês aqui conosco. É muito bom ter vocês aqui, nem precisamos dizer o quanto são especiais para nós. O Rafa tem nos ajudado muito na UPA, também na Mocidade, a Laurinha participa também da UPA, a Rosângela está sempre aqui, sempre nos ajudando, muito prestativa, servindo com amor, e nós somos gratos a Deus pela vida de vocês. O Benê não está, né? Não veio, mas temos também o seu Benedito, esposo da Rosângela. Isso, bem aqui, Cezinha, olha que menino lindo. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, que Deus continue abençoando, que nós tenhamos o privilégio de servi-lo por muito tempo aqui na casa de oração dele, nesse bairro, e que nós sejamos mutuamente abençoados, né? Abençoando uns aos outros, com os nossos dons, com o nosso carinho, com o nosso amor. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por essa família bendita do Senhor, que veio para a nossa igreja, para acrescentar muito nas nossas vidas. Agradecendo a Deus, porque foi o Senhor quem os trouxe para cá. E eles têm amado ao Senhor e amado também os irmãos. Obrigado, Deus, e continua abençoando cada um deles, o seu Benedito, a Rosângela, o Rafael, a Laura e o César. Que, ó Deus, em cada passo eles possam ver a tua luz, que eles possam ver o Senhor os guiando pelo caminho. E, ó Deus, escreve no coração deles que nós somos uma família e que eles contem sempre conosco, em todos os momentos, nos bons e nos maus, e que nós possamos assim, ó Pai, sempre estendermos as mãos uns aos outros como o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Pedir aqui para uma ou duas famílias dar um abraço nos nossos irmãos, rapidamente. Vamos ficar de pé, irmãos e irmãs, e receber a bênção. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e para todos os séculos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Sentai-vos.